Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a palavra em João, capítulo 6, página 1199. 1199. O tema da ministração do dízimo é a provisão do Senhor, tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas, nada tem nos faltado. Olhe para a sua vida, veja se tem alguma coisa te faltado. Deus verdadeiramente tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. João capítulo 6, versículo 1. Após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades. Página 1200. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando-se os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Verso 6. Mas dizia isto para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia dizer. Então Jesus perguntou para Filipe: onde que nós vamos comprar pão agora no meio do deserto para alimentar toda essa multidão? Só que ele falou para pôr à prova o seu discípulo. Verso 7. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? Então tinha um jovem lá, uma pessoa que tinha 5 pães e 2 pequenos peixes. E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Então era um local descampado, as pessoas se assentaram. Assim, os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. Então, os homens se assentaram, 5.000 homens. Com certeza, suas esposas estavam e os seus filhos. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. Do mesmo modo, os peixes, quantos eles queriam. Então, havia muita fartura nesse milagre. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. No versículo 7, Filipe falou para Jesus: 200 denários não seriam suficientes. Eu fui buscar o que seria 200 denários no nosso dinheiro hoje, no real, no 2023. Seria equivalente a R$ 33,27. Num total, daria R$ 6.654 de pão. R$ 6.654 de pão, mais ou menos o pão está a R$1, então dá para a gente entender que foi alimentado 6.654 pessoas. Quero trazer um slide para compartilharmos. A oração do Pai Nosso não começa falando pão nosso. A gente não começa pedindo o alimento. Ela começa falando Pai. Porque você pode até ter o pão, mas nem todo mundo que tem o pão tem o Pai. Agora, todo mundo que tem o Pai, ele garante o pão. Porque o segredo não é ter a providência, não é ter o alimento. O segredo é ter o provedor. Então, se você ter a Jesus, a Deus, ele vai te garantir o pão e
for necessário para você. 5 pães e 2 peixes, para nós, é pouco, mas para Jesus, o pouco se torna muito. O muito sem Jesus acaba faltando, e o pouco com Jesus acaba sobrando. A oferta, que vamos fazer aqui, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, é um compartilhamento. Você vai lá, acorda pela manhã, Deus te acorda, te dá saúde, você vai ao seu trabalho, Deus cuida de todas as coisas, você recebe o seu dinheiro e você devolve a parte que é do Senhor, que é a 10ª parte, os 10%. Só que a oferta, ela tem um segredo, é um compartilhamento. O segredo não está no seu bolso, no valor que você tem, mas o segredo está no seu coração e na sua disposição de trazer sempre o Senhor. Alimentando 5.000, Jesus ergue o véu do mundo da um contínuo exercício para o nosso bem. Na produção da colheita da terra, Deus opera diário milagre. Realiza-se mediante agentes naturais, ele usa os seres humanos para quê? Para plantar a mesma obra que se efetuou na alimentação da massa. O homem prepara o solo, lança a semente, mas é Deus que faz com que ela germine. E a chuva, o ar, o sol de Deus que levam a frutificar. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Marcos 4:28. É Deus quem alimenta cada dia milhões dos campos das colheitas. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, o alimento não se achava ali na mão. Aparentemente, ele não tinha os seus recursos ao seu dispor, não era visível. Ali estava com 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O Senhor diz: dai e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lucas 6:38. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. 2 Coríntios 9:6. Que nós, nesse momento, possamos trazer os nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. Amém? Amém.